extremamente importante a conversão dele. Ele foi o primeiro que levou o evangelho aos confins da terra. Os irmãos sabem, eu disse para vocês que a região onde ele vivia, o Sudão, sul do Egito e norte do Sudão, essa região era chamada de confins da terra. Ele foi o primeiro que levou o evangelho aos confins da terra, mas não sabemos nem o nome dele. Ele desaparece totalmente da história. Não temos mais informação nenhuma dele em Atos, e nenhuma informação dele nas epístolas, nada. O apóstolo Paulo escreve aos gentios, fala de vários personagens, menciona vários nomes, mas desse eunuco não temos mais notícia absolutamente nenhuma. Nós temos aqui no capítulo 9 agora, aparece esse Ananias. Os versículos que nós lemos giram em torno só de Ananias. Aliás, se você procurar palavras de Paulo nesses versículos, você não acha uma sequer. O apóstolo Paulo não abre a boca nesses versículos aqui. Ele não fala nada. Não fala nada. Ele está em silêncio. Toda a história dos versículos 10 a 19 gira em torno desse personagem Ananias. Depois o que acontece com Ananias? Some, desaparece. Um homem crucial, meu Deus, todo arranjo para que o apóstolo Paulo se engajasse na igreja, todo arranjo para que ele iniciasse o seu trabalho como apóstolo, dependeu desse homem. Esse homem, sem ele, o apóstolo Paulo estaria aí, uma ovelhinha perdida para lá e para cá. E nós vemos esse homem sendo usado de um modo extraordinário aqui, e depois ele desaparece. Nunca mais ouvimos falar dele. Sumiu. Você vê no capítulo 10 a figura de Cornélio. Cornélio, irmãos, Cornélio simplesmente foi um instrumento usado para que o Espírito Santo chegasse aos gentios. Quem aqui não é judeu deveria agradecer a Deus por São Cornélio, que é santo mesmo, né? Porque os crentes são santos, né? Deveria agradecer a Deus pela vida de São Cornélio, porque o Espírito Santo passou a habitar nos gentios pela instrumentalidade desse homem. Aconteceu tudo na casa dele. Foi por meio dele, Pedro foi dirigido até a casa dele, ele teve orientações de Deus para receber Pedro, e ali então, naquele espaço, naquela casa, ali em Cesareia, na casa do centurião Cornélio, tudo aconteceu. O Espírito Santo foi dado aos gentios ali, marcando um avanço extraordinário na igreja, mostrando que judeus, gentios e samaritanos estão todos no mesmo nível, não há distinções étnicas na igreja. A chegada do Espírito Santo sobre todos, judeus em Atos 2, samaritanos em Atos 8, gentios em Atos 10, igualou todo mundo, sem distinções éticas, sem superioridade espiritual, tipo, olha, eu tenho Espírito Santo, você não tem, como nós vemos em algumas igrejas falsas que há por aí. Eu tenho Espírito Santo, você não tem. Igrejas falsas dizem isso. O Espírito Santo veio sobre todos os que criam, judeus, samaritanos, gentios, todos bebendo do mesmo Espírito, todos sendo batizados pelo mesmo Espírito, como Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13. A todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito, todos nós somos batizados em um mesmo corpo, somos iguais espiritualmente. Não há um crente que é superior ao outro, que tem o Espírito, outro não tem. Não existe isso. Isso existia nas seitas da antiguidade. Não existe isso na igreja cristã verdadeira. Então, a figura de Cornélio foi crucial, foi essencial. E o que sabemos sobre ele? Nada. Sumiu. Você olha para o capítulo 11, cadê Cornélio? 12, Cornélio, cadê você? 13, Cornélio, nada. Nas cartas de Paulo, nenhuma cartinha para Cornélio. Quem dera, carta de Paulo a Cornélio, não tem, nada. Menção de Cornélio, nada, nenhuma vez mais aparece o nome dele. Sumiu totalmente. São homens cruciais para o avanço do evangelho, fundamentais. Meu Deus, o eunuco, fundamental. Ananias, fundamental para que Paulo fosse um apóstolo até. Cornélio, o Espírito Santo chegando aos gentios, homens importantíssimos. Onde estão? Na história, somem, não aparecem mais. Agora, isso é interessante notar. Por quê?
porque mostra que Deus age de modo maravilhoso, usando algumas pessoas por algum tempo, sem dar fama a elas, sem dar projeção a elas. Elas cumpriram seu papel no reino. O papel que elas cumpriram teve efeitos permanentes, mas o nome delas, não. Isso é excelente, eu acho, porque isso mostra que Deus pode estar fazendo muita coisa, ou Deus pode já ter começado a fazer muita coisa, sem que nós jamais conheçamos os nomes dos canais dessas coisas.